Toda vez que a gente fala de egoísmo, a gente está falando de um amor próprio em excesso. Uma pessoa que pensa na maior parte das vezes nela, em detrimento dos outros. E quando a gente fala de ciúmes, a gente pensa numa pessoa que sempre interpreta em uma determinada situação uma ameaça para o relacionamento que ela vive. Dentro dos ciúmes, existe uma boa parcela de egoísmo. A pessoa que está pensando sempre nas suas necessidades e não necessariamente na necessidade do relacionamento ou da outra pessoa. E já no caso do egoísmo, a gente não necessariamente tem ciúmes dentro, né? Mas é uma relação interessante para a gente pensar. Esses dois sentimentos estão aí, presentes em nossa rotina, na maneira como nos relacionamos, na forma como lidamos com as situações. E já que fazem parte tão constante do nosso dia a dia, melhor nos aprofundarmos mais no assunto então. No caso dos ciúmes, é interessante a gente diferenciar, porque uma dose de ciúmes faz parte da nossa natureza de ser humano. Mas existe o ciúmes doentio, que é aquele bem relacionado à posse. Já não é um controle do sentimento, é o controle em cima da pessoa. Então você já não quer que a pessoa atenda telefonemas, que ela responda mensagem, que ela saia ou que vá trabalhar. Então esse já é o ciúmes doentio. No caso do egoísmo, por si só, pela definição, a gente já fala de um problema, né? Porque é alguém que cultiva demais o amor próprio em detrimento das outras pessoas. Quais que são os prejuízos, né, para a pessoa, para a saúde mental de uma pessoa ser egoísta ou ser extremamente ciumenta? Então, para a vida do ciumento é muito nocivo, porque primeiro que ele não tem uma relação conjugal saudável. Então é um malefício que acaba não sendo nem só para a pessoa, mas que afeta também a pessoa com que ele convive. E aí a relação de confiança, que é essencial para um relacionamento, não se estabelece. E segundo é a questão da autoestima, né? Porque quem é ciumento, em geral, carrega aí uma insegurança, vai carregar sempre uma baixa autoestima e isso vai se refletir não só na área conjugal, mas muitas vezes na vida profissional da pessoa, no convívio familiar, então acaba sendo muito ruim também. No caso do egoísmo, essa pessoa, ela em geral vai ter muitas dificuldades em termos de sociabilidade. Então a vida social da pessoa egoísta, ela é em geral muito comprometida. Por quê? Porque é alguém que está sempre pensando em si. É alguém que dificilmente vai receber convites para sair, que quando tiver aquele programa legal entre amigos vai ser aquela pessoa que vai ser deixada de lado. Por quê? Porque não convive entre grupos, a gente tem que estar sempre conciliando, né, os nossos interesses, dos interesses das pessoas que a gente convive. E aí, se alguém está assistindo a gente, está pensando, nossa, me identifiquei, sou muito ciumento, então realmente sou uma pessoa egoísta. Como que resolve o problema? Então a primeira coisa é, faça um exercício de autoobservação com você no seu dia a dia. Identifique aquelas situações onde, por exemplo, existe um grupo e tem que ser verificada a necessidade desse grupo. Você é do tipo que impõe a sua vontade ou que está sempre disposto a ceder, a negociar? Se observe na relação. Você se vê sempre com uma necessidade de pedir informação, de cobrar, de querer controlar onde a pessoa está, o que está fazendo? A gente tem que pensar que função tem esse tipo de controle. É para servir uma insegurança sua? Porque se for, a gente está falando de uma relação de ciúmes. Então, o primeiro passo é você se autoconhecer. Isso você pode fazer com a autoobservação ou você pode fazer também pedindo a opinião daquelas pessoas que você confia. Porque às vezes você tem dificuldade de enxergar os seus próprios comportamentos, mas as pessoas que estão mais próximas de você são pessoas que em geral te conhecem, né? Os seus pais, seus irmãos, no caso dos ciúmes, a própria pessoa com quem você convive. Converse com a pessoa que você vai ter uma ideia.